Você consegue imaginar um time sair de campo vaiado dentro da Neoquímica Arena depois de uma derrota dolorosa na Libertadores e poucos dias depois dar uma resposta impressionante fora de casa? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians. Em uma semana que parecia caminhar para uma crise, o Timão viveu dois cenários completamente diferentes. Primeiro, uma derrota frustrante para o Platense dentro de casa, que derrubou uma longa invencibilidade de Fernando Diniz na Libertadores e deixou muitas dúvidas no ar. Depois, uma vitória convincente sobre o Grêmio, fora de casa, mostrando poder de reação, força mental e alguns sinais positivos para o restante da temporada. Mas afinal, o que explica essa mudança tão rápida? A derrota para o Platense foi apenas um acidente de percurso? Ou ela revelou problemas que ainda continuam dentro da equipe? E a vitória contra o Grêmio realmente mostra um Corinthians mais forte? Hoje vamos analisar tudo o que aconteceu nessa montanha-russa vivida pelo Timão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha até o final porque tem muita coisa importante para falar. A partida contra o Platense carregava uma expectativa enorme. Além de ser o encerramento da fase de grupos da Libertadores, marcava também a volta de Memphis Depay como titular. A torcida lotou a Neoquímica Arena, acreditando que poderia assistir a mais uma grande atuação do holandês. Mas o roteiro da noite foi completamente diferente. O primeiro tempo começou equilibrado. O Corinthians tinha mais posse de bola, controlava o ritmo do jogo. Tentava construir as jogadas, mas encontrava muita dificuldade para transformar essa posse em oportunidades reais. E então aconteceu o lance que mudou completamente a partida. Após uma cobrança de escanteio do Platense, Rodrigo Garro acabou tocando na bola com o braço dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Franco Zapiola foi para a cobrança. Com tranquilidade, deslocou Hugo Souza e colocou os argentinos na frente. A partir daquele momento, a pressão começou a aumentar. O Corinthians continuava com a bola nos pés. Chegou a ultrapassar os 70% de posse, mas pouco criava. A equipe circulava a bola sem encontrar espaços. Memphis Depay, que era uma das grandes esperanças da noite, praticamente não conseguiu participar do jogo. Teve apenas uma finalização durante toda a sua permanência em campo. No intervalo, Fernando Diniz decidiu substituí-lo. A troca chamou a atenção. Muitos torcedores questionaram a condição física do atacante. Mas se a situação já era complicada, ela piorou ainda mais no segundo tempo. Aos 11 minutos, um erro inacreditável. Mateuzinho recuou para Hugo Souza. Com extrema categoria, encobriu o goleiro corintiano e marcou o segundo gol. Foi um verdadeiro banho de água fria na Neoquímica Arena. Era o retrato perfeito de uma noite que nada dava certo para o Timão. Com a derrota por 2-0, o Corinthians sofreu seu primeiro revés nesta edição da Libertadores. E mais do que isso, Fernando Diniz viu uma impressionante sequência de 19 partidas de invencibilidade na competição chegar ao fim. Uma marca que vinha desde junho de 2023, naturalmente, as críticas apareceram. A torcida questionou escolhas, questionou atuações, questionou a falta de criatividade ofensiva. E muitos passaram a se perguntar se o Corinthians realmente estava evoluindo. Mas o futebol tem dessas coisas. Poucos dias depois veio a oportunidade de resposta, e ela aconteceu diante do Grêmio, fora de casa. Logo aos 6 minutos, Gabriel Meck aproveitou uma sobra dentro da área e abriu o placar para o Grêmio. Mais uma vez o Corinthians estava atrás, mais uma vez precisaria reagir. E o empate veio já nos acréscimos da primeira etapa. Após erro da defesa gremista, André apareceu livre para finalizar e deixar tudo igual. O gol mudou completamente o cenário psicológico da partida. O Corinthians voltou para o segundo tempo mais confiante, mais agressivo, mais organizado. 3 minutos depois, Yuri Alberto mostrou novamente sua importância. Serviu Caio César dentro da área. O atacante driblou o marcador e bateu firme para marcar o terceiro gol. A situação do Grêmio ficou praticamente irreversível. Enquanto isso, o Corinthians administrava o resultado com maturidade. O Corinthians continua sendo um time em construção. Existem erros, existem oscilações, falhas individuais que ainda custam caro, mas também existe evolução. Segundo, a questão Memphis Depay, sua volta como titular era cercada de expectativa, mas a atuação contra o Platense ficou abaixo do esperado. Agora, durante a pausa para a Copa do Mundo, o holandês terá tempo para recuperar totalmente a forma física, e isso pode ser decisivo para o restante da temporada. O Corinthians entra na paralisação ocupando uma posição mais confortável no Brasileirão, mas sabendo que ainda precisa corrigir problemas importantes. A derrota para o Platense mostrou os riscos, a vitória sobre o Grêmio mostrou o potencial. A pergunta que fica é: qual é o verdadeiro Corinthians de 2026? O time apático que perdeu por Platense dentro de casa? Ou a equipe competitiva que foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio com autoridade? A resposta virá nos próximos meses e promete trazer muitas emoções para a fiel torcida. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo
Na sua opinião, qual foi o principal motivo da derrota para o Platense? E você acredita que Fernando Diniz está conseguindo evoluir o Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários porque eu quero saber o que a Fiel pensa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notícia, análise ou bastidor do Corinthians. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.